aqui finalmente para falar um pouquinho com vocês sobre a minha cirurgia bariátrica que vai completar 2 anos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os tópicos sobre os quais eu vou falar, para que vocês identifiquem tudo ali certinho, tudo o que vocês têm curiosidade para saber. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, podem me mandar pelo Facebook, pelo e-mail, lá pelo blog mesmo. Eu tô tentando responder todas as perguntas, tá? Algumas eu vou responder aqui no vídeo mesmo, mas se tem alguma coisa que eu não falei que você gostaria de saber, pode me procurar que eu vou responder assim que possível. Então, meninas, nesse primeiro vídeo eu vou falar exclusivamente do pré-operatório, de toda a minha vida até o momento em que eu decidi fazer a cirurgia. Então eu vou começar falando sobre a minha infância. Eu nunca fui uma criança magra. Desde que eu nasci um neném gordinha, né? Minha mãe conta que eu tinha mais ou menos 4 quilos quando eu nasci, então já era uma criança grande. E a minha infância eu não me lembro de nenhum momento assim que eu estava no meu limite de peso. Eu sempre fui acima do peso. Eu fui muito mimada pela minha avó era descendente de alemã, então criança saudável era criança gordinha naquela época, né? Então eu sempre tive tudo que eu queria comer, minha avó fazia mais até do que eu queria. Na minha casa, como ela mexia muito na cozinha, sempre tinha muita coisa pra comer. E eu cresci assim, eu cresci sempre sendo a criança mais alta da turma, sempre fui a menina mais alta da turma e entre as mais gordinhas. E o que aconteceu? Quando você é criança, você não liga pra essas coisas, né? Naquela época não existia essa coisa de bullying. As crianças brincavam com a gente, né, faziam toda aquela zoação, mas eu nunca fui ligar muito pra isso. Eu sempre me aceitava do jeito que eu era e também não ligava muito pra isso. Até que a gente entra na adolescência, né? Então na adolescência que eu fui começar a me cuidar um pouco mais. Mas assim, eu sempre me olhava no espelho e não tinha nenhum tipo de negação com aquilo que eu tava vendo, sabe? Eu sempre me aceitei super bem. Nunca deixei de me arrumar, nunca deixei de me gostar pelo fato de eu ser gordinha. Muito pelo contrário, eu às vezes até olhava aquelas meninas super magérrimas e falava, nossa, que sem graça, né? E foi quando eu entrei na adolescência que eu comecei a me cuidar e foi quando eu senti a necessidade de praticar esportes. Então, assim, eu comecei a praticar esportes a partir da 5ª série. A partir da 5ª série eu comecei a praticar esportes, mas com o tempo foi se intensificando com essa minha necessidade de pelo menos manter o peso. E eu conseguia. Então assim, até a minha adolescência eu conseguia manter o peso que eu tinha com o auxílio dos esportes. Então, a partir de quando que veio a obesidade na minha vida? Eu comecei a ter um sobrepeso exagerado ou uma perda do controle do meu peso no ensino médio, quando eu estava no 2º ano do ensino médio. Como eu falei, eu gostava de praticar esportes e durante uma partida de handball, meninas, eu me lembro que quando a treinadora pediu o tempo, eu estava simplesmente paradinha ali e do nada eu desloquei a patela. Então, para simplificar para vocês, faz de conta que o meu pulso aqui é o meu joelho, certo? Você consegue mexer o joelho para frente e para trás, né? A perna para frente e para trás. Então, o meu joelho, ele veio parar atrás da minha perna. Então, isso foi um sinal de que o meu corpo não estava aguentando o meu peso. Nessa época, eu tinha mais ou menos 15 anos, né? Eu sempre tive adiantada no colégio. Eu tinha 15 anos e mais ou menos uns 88 quilos, eu acho. Mais ou menos por aí. Então, imagine, meninas, eu tava simplesmente parada, a minha patela deslocou, eu caí no chão, nem sabia o que tinha acontecido, porque a dor não vem naquela hora, ela não vem, e simplesmente quando eu coloquei a mão na minha perna, que eu vi que tinha alguma coisa estranha, e aquele monte de gente em volta de mim, e o professor veio e falou, não, ela deslocou a patela,
vai ter que ligar pra ambulância, e eu fiquei simplesmente 1 hora no chão, com toda aquela dor, esperando a ambulância. Gente, pior dor da minha vida. Pior dor da minha vida, até hoje eu não tive dor pior, e olha que eu tenho crise renal e eu não tive dor pior. Eu acho que por ter ficado ali sofrendo 1 hora naquele chão frio, era uma quadra daquelas de madeira, foi horrível, foi horrível. Eu confesso que eu xinguei todo mundo que chegava perto, eu tava assim, tremendo de dor, e eu queria que alguém desse um jeito naquilo ali. Então, depois de 1 hora chegou a ambulância, eles colocaram o joelho no lugar, que foi também uma das piores sensações da minha vida, e me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico que estava atendendo, né, me mandou tirar uma radiografia, viu que o joelho estava ali de volta no lugar, e ele simplesmente olhou para mim e falou: tá, agora você pode ir para casa. Daí eu olhei para ele assim, com o olho desse tamanho, e eu falei: tá, e como é que eu vou para casa? Porque o joelho ele ficou travado, meninas. Eu não sentia do meu joelho para baixo, eu não sentia nada, é como se não tivesse nada ali, tava tudo amortecido. Eu falei: tá, como é que eu vou para casa? Ele falou: andando. Nossa! Eu olhei pra minha mãe naquela hora, né, uma cara assim, ó, que louco esse cara aí, tá me mandando andar. Aí a minha mãe, por instinto, já veio vindo me ajudar. Ele falou: não, mãe, ela vai andando até a porta e depois até o carro. Eu falei: nossa, troféu joinha pra ele, né? Eu falei: então tá. Então o meu joelho, ele ficou assim, meninas, ele ficou duro, eu não conseguia dobrar a perna. Então eu andei durante muito tempo naquela coisa, tá fundo, tá raso, né? Porque eu não conseguia fazer o movimento certo pra andar. Então eu fiquei mancando, mas no outro dia eu já tava na aula de novo. Só que a fisioterapia foi assim, 1 ano pra mim voltar a andar direito. E nesse ano eu fiquei totalmente sem exercício físico. Totalmente sem exercício físico. Eu lembro assim que a fisioterapia, para eu voltar a dobrar o joelho, era extremamente dolorido. Tudo era dolorido, a minha perna ficava enorme, o meu pé, ele não entrava, nem no meu chinelo ele não entrava. E o que aconteceu então? Eu já era gordinha, já tinha tendência de ser gordinha, conseguia manter o meu peso com o exercício, mas sem o exercício, daí não tinha jeito. Não tinha jeito mesmo. E pelo fato de eu gostar muito de fazer aquele esporte, né, de treinar, de jogar handball, basquete, vôlei, e não poder ter aquilo, eu ficava muito ansiosa. E o que acabou? Muitas vezes eu acabei descontando na comida. Só que depois desse 1 ano de fisioterapia, quando finalmente eu tive a aprovação assim, da fisioterapeuta e falar: não, agora você pode voltar a fazer suas atividades físicas. Depois de 1 mês, voltou a doer tudo de novo. E eu sentia assim que em determinados momentos o meu joelho travava. Ele simplesmente travava. Eu tava andando, ele travava assim. E eu comecei a escutar um barulho. Todo mundo que tava à minha volta escutava um barulho quando eu andava. Era engraçado que o barulho era mais ou menos assim. Pense naqueles ralador de pimenta, quando você gira assim, faz um barulho. Era mais ou menos aquele barulho que fazia quando eu tava andando. E eu fui no médico de novo, que aquilo tava me incomodando, e daí veio a resposta, né? Eu fiz uma ressonância magnética e o médico viu que a minha cartilagem do joelho tava totalmente quebrada, toda estilhaçada em grãos. Então, conforme eu ia andando, aqueles grãos iam se movimentando ali dentro e iam machucando até o meu músculo ali, e o próprio osso. E a solução foi operar, né? Só que entre toda essa fase, desde que eu quebrei o joelho, né, que eu desloquei a patela, até eu me operar, olha, eu desloquei a patela em 2007 e eu operei o joelho em 2010. Só que também tem a recuperação da cirurgia, que são 2 meses andando com auxílio de muleta. Sabe que é 2 meses você andando com uma perna sem encostar a outra no chão? É horrível, é horrível. Tudo bem que foi menos pior, porque eu fiz a cirurgia, eu conseguia dobrar um tanto a perna, mas aquela coisa, a perna fica burra, gente. A gente olha assim pra perna como quem diz: mexe o pé, e fica fazendo aquela força com a cabeça: mexe o pé,
E não adianta, a tua perna ela não obedece, ela não obedece. Então pense, 3 anos sem fazer atividade física. E o que aconteceu? Eu tinha 88 quilos naquela época. E com todo esse problema do joelho, como eu não podia praticar exercícios, veio outras doenças. O que aconteceu? Eu já sabia que eu tinha tireoide, né? Isso eu já sabia. Mas daí veio pressão alta, veio o colesterol, começou a aumentar. Todos, triglicerídeo, colesterol, tava tudo estourando. E com a pressão alta eu comecei a ter uma espécie de síndrome do pânico, assim. Tudo que me irritava, que me deixava nervosa, eu tinha um ataque. Eu começava a entrar em pânico mesmo. Qualquer coisa que me nervasse, meninas, a minha pressão ia lá pra... Eu lembro do último surto que eu tive que a minha pressão tava 19 por alguma coisa, quase 20. E assim, tinha que me levar correndo pro hospital, porque o meu rosto ficava vermelho, eu começava a ter tremores, assim, o resto do corpo eu ficava totalmente gelada e o coração começava a bater, parecia que eu ia infartar a qualquer momento, gente. E daí começou todos aqueles problemas que envolvem a obesidade, começam a vir, e quando eu cheguei, passei da casa dos 3 dígitos, foi assim... Não tem como explicar o choque que é quando você vê assim, que você chega na casa dos 3 dígitos. Então quando eu passei dos 100 quilos, eu falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito. Eu sei que eu não posso treinar mais, mas eu vou ter que dar um jeito. Então eu procurei endócrino, fiz o tratamento com endócrino junto com a nutricionista, com aqueles cardápios lá, que eles montam tudo certinho. Não deu certo. Aí o endócrino juntou com a medicação natural, que é aquelas cápsulas de folha magra, centela asiática, tudo natural, para ver se passava a ansiedade e aumentava o poder o diurético, né? Para você ir mais vezes eliminar o líquido do seu corpo. Fiz vários meses também, não adiantou nada, assim, não adiantou nada, porque não adiantava eu manter o peso, eu precisava emagrecer, porque senão o meu outro joelho ia estourar. As articulações do meu corpo não estavam mais aguentando o meu peso, sabe? Era dor na coluna, dor no joelho, já um joelho operado, não tinha mais. Eu tinha dor até no pescoço, gente, por causa dos seios, né? Os seios eram muito grandes, então eu tava me prejudicando inteira. Então não dava pra só manter ali, que eu lembro que o meu maior peso foi quase 110. Quase 110. Não dava pra manter aquilo lá. Tinha que reduzir. Então eu procurei vários métodos, eu confesso que até a tal da sibutramina, eu tomei vários tipos de remédio, fiz a nutricionista, a nutróloga também fiz tudo certinho. Dava pra manter? Dava, mas eu não podia manter aquele peso. Então naquela época a gente começou a discutir entre a minha família o que a gente podia fazer pra ajudar, porque não tinha como ficar daquele jeito. E aconteceu que uma prima minha, bem próxima, ela tinha feito no ano anterior essa cirurgia bariátrica. Então aí eu comecei a conversar com a minha mãe se essa podia ser uma alternativa, já que não tinha jeito mesmo, eu não podia praticar exercício porque eu tava com o joelho daquele jeito, a minha saúde tava horrível e só mantendo a alimentação não dava. Aí a gente começou a discutir sobre isso e pegamos o telefone do médico. E daí eu decidi ir lá dar uma conversada, né, saber quais as alternativas que o gastro, né, o médico gastro que faz a cirurgia do estômago, o que ele ia falar pra mim. E daí eu fui lá conversar. Então daí eu cheguei pra conversar com o médico, né. Vou deixar o nome dele aqui embaixo. Se você copiar e colar no Google, você vai achar várias coisas legais sobre ele. Ele é um médico muito bom, a equipe dele é maravilhosa.
que é o Dr. João Caetano Marquezini. Ele atende aqui em Curitiba, é só você colocar o nome no Google que você acha, assim. E cheguei lá para conversar com ele, com a minha mãe junto, contei todos os problemas que estavam acontecendo. Falei disso, da minha infância, que eu nunca fui uma criança magra. E daí ele falou, não, sim, essa é uma alternativa para você. Na verdade, é a alternativa mais viável. Ele entendeu tudo aquilo que eu expliquei para ele. Então foi quando ele começou a explicar como se faz o procedimento, né? Ele me disse que é indicado para obesidade mórbida acima do grau 3, se eu não me engano, que é só quando a pessoa é obesa e não tem nenhum tipo de problema de saúde. Mas no meu caso, os médicos, eles acreditam que com um pouco menos de IMC, mas já com doença associada, já é permitido. Então, a gente começou a fazer os exames para ver se eu tinha, né, estava tudo certo, pelo menos na cirurgia não ia ter nenhum problema. Ele começou a me explicar o procedimento, né? Então foi a redução do estômago mais o desvio do intestino, né? Que é aquela primeira parte, o duodeno é desviado mais ou menos 1 metro do intestino. Então o estômago ele é reduzido, você tem uma capacidade menor, né, de ingerir alimento, e o intestino ele é reduzido para sua absorção reduzir também. Então por isso que os médicos indicam a suplementação, né, de vitaminas, minerais. Então ele me explicou tudo certinho, me deu um folheto ilustrativo que infelizmente eu não tenho mais, né, depois dos 2 anos eu não tenho mais. Mas falando tudo certinho e tal, ele falou, então, você vai querer tentar? Porque naquela época a minha família não tinha condições de fazer essa cirurgia particular, né, pagando. Então, a gente foi tentar a liberação junto com o plano de saúde. Mas primeiro ele queria ver todos os exames para ver se eu estava disposta a encarar essa cirurgia, né? Então, os exames. Os exames, meninas, é a parte mais complicada que tem. Por quê? Porque você vai demorar um monte para fazer todos os exames, sabe? Porque até então eu não tinha certeza, né? Você faz primeiro os exames, daí você leva para ele e daí ele diz se vai fazer ou não, e depois você leva para o plano de saúde, né? Para o plano de saúde decidir se vai pagar a sua cirurgia ou não. Então até aí eu queria fazer, mas não tinha aquela certeza. Então os exames são diversos. É como se você fizesse um check-up, tudo você vai ver. Só exame de sangue era uma relação enorme, era mais de 50 exames de sangue. Exame de tudo, de todas as vitaminas, todos os minerais, hormônio, coagulação, fora os comuns, né, hemograma, tudo aquilo. São exames também, você vai fazer exame do coração, aquele exame ergométrico, né, aquele da esteira. Você vai fazer exame de fezes, exame de urina, endoscopia principalmente, ele pede para fazer uma endoscopia para ver como que tá o teu estômago, o tamanho que ele é, tudo certinho. Então para você realizar todos esses exames vai mais ou menos um mês e meio, porque muitos deles demoram para sair resultado. E eu acho que quase todos eu consegui fazer pelo meu plano de saúde, quase todos eu consegui. Algum ou outro, acho que exame de sangue, que o plano de saúde não cobriu, né? Eu peguei todos os exames que provavam que a minha saúde estava debilitada, que eu precisava fazer aquela cirurgia. E junto com o resultado dos exames, você vai em cada especialista e vai pedir para ele o que eles chamam de relatório clínico. Olha o carro do sonho que tá passando. Ai, não acredito! Então, meninas, daí você vai em cada clínico, cada especialidade e vai pedir esse relatório clínico. Então, vai o do gastro, vai o do endócrino, vai do cardiologista, do neurologista, do meu ortopedista, todos os especialistas você vai pegar um relatório clínico, inclusive do psicólogo, porque antes de fazer essa cirurgia você tem que ir no psicólogo, ele vai avaliar teu estado mental para saber se você vai estar preparado não só para saber se a obesidade está refletindo no seu estado psicológico, mas também para saber se você vai ter uma cabeça boa para depois da cirurgia,
que você tem que estar preparado para todas as consequências, para reduzir a sua alimentação, para mudar não somente o seu hábito alimentar, mas também como você pensa na comida, na sua ansiedade, tudo. Então você reúne tudo isso e leva para o plano de saúde. Então, a liberação do plano de saúde, meninas, na verdade, foi a mais fácil. Até ali demorou 1 mês e meio, mais ou menos, né, nessa realização desses exames. Então eu não sabia se eu ia fazer ou não. E daí levamos pro plano de saúde. Nossa, gente, era uma sacola de exame, era uma sacolada, assim, de exame, de relatório clínico. E daí a gente leva lá, o meu plano de saúde é da Unimed lá de São Paulo, não é daqui de Curitiba, porque é empresarial, né, pela minha mãe. E daí eles tiram o xerox de tudo aquilo e mandam lá para São Paulo, né, pra fazer aquela auditoria para saber se eles vão liberar ou não. E foi liberado, meninas, em menos, eu acho que de 48 horas. Eu me lembro de ter cadastrado lá, feito o protocolo numa quinta-feira. Na segunda-feira eu liguei e já estava liberado. Não me chamaram nem para fazer perícia, porque o meu médico já tinha falado que em alguns casos o plano de saúde chama para fazer a perícia mesmo, para ver se você está precisando, para conversar e tal. E eu sempre brinco que eu acho que eles viram meus exames e pensaram, nossa, essa menina aí tá problemática mesmo, vamos liberar de uma vez. Eu sempre brinco. Mas na verdade o que acontece é o seguinte, eu vou falar bem a verdade pra vocês. O plano de saúde, ele libera em casos do meu estado, né? Por quê? Porque a minha saúde estava debilitada. Então se fosse pra eu tratar cada problema que eu tinha em separado, o plano de saúde ia gastar muito mais comigo em alguns anos do que pagando aquela cirurgia ali naquela hora. É exatamente por isso que eles liberam. Por isso que em casos em que a pessoa tem só a obesidade e não tem nenhuma doença associada, às vezes eles reinam um pouquinho, né? Então, a preparação para a cirurgia. Depois que o plano de saúde libera, né, que foi marcada a cirurgia, no meu caso foi marcado para o dia 10 de maio de 2012, foi assim, quando começou a cair a ficha, sabe? Até então tava tipo naquele jogo, será que vai, será que dá, será que não dá? Foi quando eu comecei assim a pensar, nossa, eu vou fazer, sabe? Então é muita coisa que vai mudar na tua vida, não é só por dentro, né, a cirurgia em si, mas é muita coisa que vai mudar. É o teu jeito de pensar, o teu psicológico muda muito. Então a preparação foi algumas sessões com uma psicóloga, né, para você conversar e tal, para você se preparar psicologicamente. Tem também uma sessão com a fisioterapeuta. Porque, meninas, nessa cirurgia, o que acontece? Eles vão encher, foi por vídeo, tá, a minha cirurgia, eles vão encher o seu abdômen com gás para poder ter mais espaço para trabalhar lá dentro. Então, quando você volta da cirurgia, como eles injetaram muito gás, o que acontece? O pulmão se comprime. E quando você volta, você tem que fazer alguns exercícios para expandir o pulmão de novo, para você não ter nenhum problema respiratório. Então eles dão um equipamento chamado Respiron, que é um tubo com algumas bolinhas assim. No vídeo do operatório eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que é para você, né, voltar a respirar normalmente. Mas assim, nada de complicação não. Eu sempre falo assim, quando você decide fazer essa cirurgia, vem muita crítica em cima, sabe? Muita, mas muita crítica. Você escuta de tudo. Por isso que eu sempre falo, se você vai decidir fazer não só essa, como qualquer outra cirurgia, converse com o seu médico, ganhe confiança e não pergunte mais nada pra ninguém. Não pergunte nada pra ninguém. Porque em todas as cirurgias que eu fui fazer, eu escutava cada bobeira, meu Deus do céu, como eu escutei bobeira.
Quando eu fui fazer do joelho, eu escutei: ah, é porque o tio do fulano fez essa cirurgia e ficou manco de uma perna. E quando eu fui fazer essa cirurgia do estômago, eu escutei: ah, porque tem uma amiga da fulana lá que fez essa cirurgia e morreu. Ah, porque ciclano fez essa cirurgia e ficou não sei quantos dias na UTI. Você só escuta bobeira. E fora as críticas, né? Porque tem muita gente que fala: ah, você vai fazer redução de estômago? Por que você não fecha a boca? Tipo, como se eu já não tivesse tentado fazer isso. Ninguém sabe pelo que eu passei. Eu não sei pelo que você tá passando também. Então eu não vou te criticar. Eu sempre falo: gente, tentem de tudo antes. Porque ninguém se sujeita a uma cirurgia dessa, onde você vai mexer com os teus órgãos vitais, sendo que não é a sua esperança, né? Eu sempre digo isso. Preparação, voltando ao assunto, a preparação, ela é simples. Não fiz nenhum tipo de dieta antes, não precisei fazer, só aquela normal, né? Antes da cirurgia, lá você tem que ficar 12 horas sem ingerir nada, nem sólido, nem líquido. Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês. Então, como você vai operar, né, o abdômen, é bom que você leve aqueles pijaminhas, né, que tem botão, assim, que fica mais fácil, porque tem que trocar curativo. Você tem toda uma orientação antes da cirurgia, que o teu médico vai te passar tudo que ele quer que você leve certinho. Se você tem que tomar algum medicamento, ele que vai te falar. Eu levei o pijama, né, de botão, um roupão, um chinelinho leve, porque você vai ter que andar bastante. Depois da cirurgia você tem que andar muito, né, pra conseguir liberar todo aquele gás que eles vão injetar, né. Então foi esse o primeiro vídeo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o próximo vídeo contando dos dias do hospital, como é que é, tudo certinho, os dias em que você acorda, o pós-operatório ali, os 4 dias que você fica no hospital. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E beijos e até o próximo vídeo. Tchau!